pastor, olhar para o presente, entender que o presente ele é como o próprio diz o presente, mas nós precisamos ser uma igreja que olha e pensa o que nós precisamos ser e fazer para frente. Nós estamos escrevendo um livro dos 125 anos da Igreja Central agora. Essa obra começou com Bertúcio Campos. Eu tenho muito documento de Bertúcio, fotos de Bertúcio lá na igreja. Bertúcio foi uma figura interessante lá na nossa história, né? E com certeza tudo que aconteceu de presbiterianismo nessa região erradicou a partir daqui. Bom, pensando no futuro, gratos pelo presente e passado, eu quero inspirar você nessa noite com a leitura da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 12. À medida que você encontrar, fica de pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor. Logo após a leitura, você pode se assentar, mas deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma exposição nesse texto. Filipenses 1, verso 12, começa o texto com o apóstolo dizendo assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém? O Senhor fala ao nosso coração. Cremos no Espírito Santo e oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se sentar, por favor. Deixe sua Bíblia aberta. A carta de Paulo aos Filipenses é uma graça maravilhosa para nós. É uma oportunidade extraordinária de nós crescermos na vida da igreja. Não existe descrição de nenhum problema que a sua igreja possa estar passando que seja maior do que aquilo que Paulo estava vivendo. Não há desculpas para a igreja contemporânea. Não há lamento para a igreja contemporânea. Não há contexto na igreja contemporânea que seja mais complexo e pior do que aquilo que Paulo está vivendo. A igreja de Paulo aos Filipenses, igreja que ele plantou na segunda viagem missionária, registrada no capítulo 16 de Atos do Apóstolo, quando junto com Silas e sua equipe, ao invés de ir para tão sonhada Éfeso, lá na Ásia Menor, o Senhor adverte a Paulo pelo Espírito que vá para a Macedônia, e ele obedece à visão do Senhor e vai para a Macedônia. Chega na Macedônia, que é a Grécia. Ele começa o seu trabalho. A primeira cidade que ele visita é a cidade de Filipe. Ali é uma conversão de uma mulher chamada Lídia, vendedora
púrpura, que era natural de Tiatira. Paulo se enche de alegria porque essa mulher se converte, toda a casa dela se converte. Ele fala: vai ser frutífero o meu tempo. Ok. Começamos muito bem. Existem obras que começam muito bem. Existem momentos na nossa vida que a coisa parece que vai andar. E de repente a coisa desanda. O carro capota. E é o que acontece com Paulo. Animado com a resposta da família de Lídia, ele vai ao lugar de oração e já, não pela primeira vez, uma jovem adivinhadora entra na frente dele e adorando o nome de Paulo, de Silas, declara que ele era servo do Deus Altíssimo. E ainda com uma declaração tão interessante como essa, ainda assim Paulo consegue ver que ele era fruto de uma possessão demoníaca. Paulo expulsa o demônio Gabriel. E aí é o momento em que capota a caminhada de Paulo. Ele é preso, ele sofre, ele é exposto publicamente, ele é difamado publicamente, ele apanha publicamente, ele é preso covardemente no cárcere interior junto com o Silas. E aí vocês conhecem a história de que cantando dentro da cadeia, a cadeia quebra, ele salva o carcereiro, e mais uma vez ele volta ao seu foco, que era a pregação da palavra de Deus. O carcereiro se converte. Ou seja, a conversão de Lídia, que foi tudo bem, a conversão do carcereiro, existe um gap, existe um espaço que nem sempre a gente quer viver. E qual é o momento que a igreja canta sombra? O que nós precisamos entender é que nós não podemos desistir. Nós não podemos desanimar desse projeto que é a igreja do Senhor. Precisamos estar apaixonados por essa visão. E quando Paulo escreve para agora essa igreja que já existe em Filipe, ele está preso. Se nós fizéssemos uma exposição em toda a carta, aqui você ia ver coisas incríveis. Filipos era uma cidade grega, mas estava debaixo do Império Romano. Cidade construída em honra ao pai de Alexandre o Grande, o rei Filipe da Macedônia, com uma influência histórica muito forte. Os históricos são citados por Paulo lá no Areópago. E Paulo vai trabalhar, Paulo vai entender a mentalidade daquele lugar e vai pregar para aquele povo de acordo com a mentalidade deles. Ele não muda o evangelho, mas ele muda a forma de pregar, para acessar a mente e o coração dos filipenses. Isso é importantíssimo no nosso tempo. Entender o mundo que a gente vive. E esse texto veio ao meu coração num momento da minha vida em que eu li um livro que me marcou muito. Um livro não cristão, mas que trouxe um impacto profundo na minha vida. O nome desse livro é Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança. O livro em si é muito bom, mas a grande beleza desse livro é que ele me remeteu a Paulo de uma maneira extraordinária. Eu falei: essa mulher deve ter lido Filipenses, não é possível. Porque ela está contando a história do apóstolo Paulo. O tema da minha mensagem hoje, então, eu tiro desse livro o poder da paixão e da perseverança. Se você abrir comigo o Evangelho de João e ler de ponta a ponta, você vai ver que existe uma palavra que se sobressai no Evangelho de João, e a palavra permanecer. Permanecer significa perseverança. E paixão é uma potência que te faz avançar e destruir as circunstâncias. Paixão e perseverança são duas forças poderosas que impulsionam uma vida, uma família, uma igreja. Nesse livro, a autora, uma psicóloga famosa, premiada por Barack Obama nos Estados Unidos, por criar um processo para entender o processo seletivo da universidade mais complicado de se entrar no mundo. A universidade que possui um processo seletivo mais complexo, muito maior do que a universidade de Yale, de Harvard, de Princeton, da Unopar, de Friburgo,
processo seletivo daquela faculdade é extraordinariamente complicado. É a Universidade Militar de West Point, em Washington. Para você ter uma ideia, o processo de educação nos Estados Unidos é diferente, muito diferente do Brasil. O ensino é dividido em 3 fases. Quando a criança está no ensino elementar, ela passa por um processo de identificar qual é a formação, qual é a capacidade cognitiva daquela criança. Existem 3 níveis que essa criança encaixa. O Basic School, que é a normal. O Middle School, que é para crianças que são... o básico são pessoas que não são dotadas de inteligência, que têm dificuldade, elas vão para uma formação mais profissional. Outras que vão para uma formação média. E existe o High Quality, que são as crianças superdotadas, que são as crianças muito inteligentes, fora da curva. Para você fazer um vestibular em West Point, você precisa ter estudado numa universidade High Quality. Ou seja, você já começa a ser eliminado na sua infância, na sua formação. E mesmo assim é muito difícil de entrar. O problema é que muita gente que entra não consegue terminar. Começa a ver algumas coisas interessantes com a igreja. É relativamente fácil entrar numa igreja, não é? Se você for no conselho e disser tudo que o conselho quer ouvir, dificilmente você não vai ser. Você vai ser. Estou falando mentira? Quantas pessoas que passaram pela igreja de Catações não estão mais na igreja? Quantas pessoas que você conhece que se converteram, se batizaram, fizeram culto, profissão de fé, ministraram louvor, foram até pastores e não estão mais no evangelho? Queria começar, é muito fácil, terminar é muito difícil. Enquanto a gente não termina, nós estamos na porta. Então essa mulher começa a fazer um estudo não com quem não consegue, mas com quem consegue, para definir qual é o perfil. Então ela analisa o lugar de onde ela veio, religião, ponto de educação, qual é a forma de estrutura familiar, e nenhuma dessas observações é conclusiva. Não é isso que faz com que as pessoas que terminaram o curso terminassem. E ela começa a entender que o que faz uma pessoa chegar ao fim da sua jornada é a paixão que ela tem por aquilo ali. É a perseverança que ela tem naquilo ali. E ela entende que nós podemos aumentar o nosso potencial. E ela vai chamar esse conjunto de qualidade de garra. Tudo que essa geração que a gente está vendo está perdendo. Uma geração esvaziada de paixão, uma geração esvaziada de garra, de sangue nos olhos. Uma geração mais frouxa do que nunca. Uma geração que não consegue mudar nem a realidade da própria vida, o que dizer de um conjunto onde ela participa. Uma geração que simplesmente repete aquilo que ela aprendeu. Falta criatividade, falta coragem, falta iniciativa. Isso é paixão. E perseverança é o tempo que você consegue permanecer nessa paixão. Eu cheguei aqui, eu estava vendo o César falar, vendo o boletim de vocês, eu começo a perceber que eu tenho impressão de que eu estou começando a ficar velho. Eu tenho a impressão que eu estou começando a ficar velho. Porque eu conheci um monte de gente que o César citou aqui. Eu preguei aqui na congregação do Cataçônico quando ela era lá em cima. Eu fiz parte do processo da Central, onde a Central tinha um projeto de organizar suas 2 últimas congregações, a de Cataçônico, que era um processo mais avançado, e a de Esperança, que embora fosse mais antiga do que a congregação de Cataçônico, estava mais atrasado. O Wilkie já estava aqui e eu fui para São Geraldo.
Mas com a graça de Deus, pouco depois daqui nós conseguimos organizar a igreja geral. Então eu vi essa história acontecendo. A história da igreja presbiteriana de São Geraldo, a história da igreja presbiteriana de Catações é uma história de paixão e perseverança. Eu não sei quantos ouviram o Jaci contando a história disso. Jaci foi talvez um dos grandes nomes que fez a coisa andar para frente aqui. Entre outros. José era pequenininho aquilo, né? Senhor Nitz e Dona Leia, Venturini. Gente que era gente boa aqui. Paixão e perseverança. Essa autora, Ângela do Povo, ela diz que nós podemos aumentar o nosso processo. Ela fala que existe processo na nossa vida que a gente aplica. E é interessante que ela analisa pessoas que são exponenciais naquilo que elas fazem. Uma das pessoas que ela analisa, que eu me identifiquei muito porque foi um ídolo da minha adolescência, foi o jogador de basquete americano Michael Jordan. Acho que todos devem ter ouvido falar. Ela fala que o Jordan, ele era um cara que nasceu com o talento para o esporte. Ele nasceu com o talento para o esporte. Ele não precisava treinar, porque o cara já tinha o dom. É igual pessoas com música. Tem pessoas que tocam um instrumento, botam a mão no instrumento, tocam qualquer coisa. É irritante. Porque eu, sem dom para música, eu tenho um semidom para música. Não chega a ser um dom que eu tenho para música. Eu toco um violão muito mal, eu canto terrivelmente. Mas tem pessoas que botam a mão no instrumento, a coisa vai. E toca qualquer instrumento. E parece que ela fica querendo jogar na tua cara, que ela toca bateria, que ela toca teclado, que ela toca violão. Já viu um vídeo assim? O Jordan era assim bastante. Mas ele entrava na quadra, treinava com o time, depois que o time ia embora, ele ainda treinava mais de 2 horas de arremesso sozinho. Existe uma coisa interessante que ela diz nesse livro, que com dom, com talento, o lugar mais alto que você chega é no topo da mediocridade. Você é bom. Olha só, estar na mediocridade já é bom, porque a palavra medíocre significa estar na média. No topo da mediocridade você é muito bom. Mas a excelência, ela não vem só com dom. A excelência vem com preparo, com treino, com desenvolvimento de habilidade. Isso é extraordinário. São poucos que pagam o preço por isso. Quando o Michael Jordan começou a jogar, o sonho dele era ser patrocinado pela Adidas. Ele amava a Adidas. Mas ele estava começando e a Adidas achou ele uma figura pequena. Não era um grande jogador com uma estatura tão alta. Resolveram não patrocinar ele. Uma empresa que estava começando naquela época resolveu patrocinar ele, uma empresa chamada Nike. E naquele ano ele foi muito bem na sua temporada e ele lançou um tênis chamado Air Nike. Air Jordan. Eu passei a minha infância e adolescência inteira sonhando em ter um Air Jordan. Não tive. Era muito caro. Pra você ter uma ideia, só o Air Jordan da Nike vendeu o dobro do que a Adidas vendeu tudo naquilo. Olha a tristeza da Adidas. Ela revela 4 recursos psicológicos no livro dela, que ela chama de recursos psicológicos, que os modelos maduros de garra têm em comum. As pessoas que chegam lá, elas têm em comum. Olhando as pessoas que chegaram lá, ela não criou para as pessoas que chegaram. As pessoas que chegaram lá, ela olhou para aquelas pessoas e você acha que as pessoas têm isso. Ela cita 4 elementos que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida, durante anos, numa determinada ordem. Primeiro, preste atenção: interesse, prática, propósito e esperança. Interesse, prática, propósito e esperança. E à medida que ela vai explicando isso, eu falo assim, ela está falando
Essa mulher não inventou isso, já está lá na carta de Filipenses. Eu quero olhar para isso com vocês rapidamente e aplicar um princípio na vida de vocês. Em primeiro lugar, o interesse. É quando a paixão começa, quando a pessoa gosta intrinsecamente do que ela faz. Quando ela ama o Evangelho, quando ela ama as coisas do Senhor. A igreja precisa de gente interessada. O desinteresse é a razão pela qual a igreja mais padece. Gente que faz a coisa de qualquer maneira. Gente que faz a coisa de qualquer jeito. O interesse é uma bênção. Nós precisamos orar para que os nossos filhos, os nossos jovens se interessem pelo Evangelho. Nós vivemos um colapso religioso no meio cristão. Os nossos evangelhos, nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão sendo atraídos. Sabe por quê? Por modismo. Estão sendo atraídos por entretenimento, por programações, por trabalhos que simplesmente despertam o interesse dele. O que a igreja presbiteriana precisa entender e aprender é que isso não é ruim, não. Fica fazendo culto chato a vida inteira desse jovem para você ver. Você não vai conseguir falar com ele se ele não vem na igreja. Você precisa trair o jovem para estar na tua igreja. Você precisa ter um discurso que seja capaz de dialogar com essa geração. E aí ele vem e você ensina para ele o que é certo. O que acontece é que essas pessoas atraem as pessoas, agora virou moda pintar a igreja de preto. Apaga a luz, solta a fumaça. Ninguém se vê. Eles devem colocar algum tipo de gás. E fica todo mundo perdido e rindo à toa. E não tem evangelho. É vazio. As pessoas precisam de mais e mais entretenimento. Esses dias atrás eu fui convidado para ir num congresso de uma igreja muito famosa que veio para Friburgo, tem milhares de pessoas lá. Só que não era daqui de Friburgo, nem era aqui em Friburgo o congresso. O dono do sítio, ele é membro da nossa igreja. É lá em Cachoeira de Macaú. Ele disse, o preletor falou que te conhece. Inclusive te chamou para vir tomar um café com ele. Eu falei, quem é? Eu esqueci o nome dele, porque ele veio de uma outra igreja e ele não conhece muito os nomes da nossa igreja. Ele falou, tentando lembrar um nome esquisito. Eu disse, que nome esquisito? Tentando lembrar, ele está Hernandes Gesló. Você conhece? Eu disse, conheço. Qualquer presbiteriano que se desse conhece Hernandes Gesló. Ele falou que te conhece, teve na sua igreja, teve com você no Senhor, ele chamou você tem que tomar um café com ele. Eu fui tomar um café com ele. Mas era lá no congresso daquela igreja. Eu não entendi o que ele estava fazendo, mas ele foi. E estava tocando louvor. E falaram assim, não, nós vamos tocar louvor, vocês ficam tomando café, nós ficamos tomando café. Daqui a pouco desceu, só vai acabar o louvor, pode subir. A gente subiu. Depois que a gente subiu, estava acabando o louvor, ele tocou meia hora de louvor. Depois o Hernandes pegou um texto do Evangelho, leu e ficou 1h15 fazendo a exposição do assunto. Ninguém mexeu. Era uma sede de palavra que eles não estão acostumados. Eu fiquei pensando, você imagina se você faz um trabalho, tinha uns 600, era só homens, tá? Tinha uns 600 homens. Eu ainda com maldade no meu coração postei a foto, disse que era uma reunião do PH. E o pessoal disse, onde é você? Tem cadeira naquela igreja. Será que a gente tem que aprender alguma coisa? Será que a gente precisa repensar alguma coisa? Mas o nosso compromisso é com o Evangelho. O nosso compromisso é com a nossa confessionalidade. A palavra de Deus que é vida.
viva, eficaz, importante. E os nossos jovens precisam aprender a ter interesse e amar isso mais do que qualquer outra coisa. Paulo, no verso 21, no verso 24, deixa a Bíblia aberta aí, ele mostra que ele tem interesse por isso. Está quase no final do texto, mas é nesse momento que ele mostra o que moveu ele. É lá no final que você entende o que move Paulo. Como é que esse camarada tem a coragem de ir para um lugar, apanhar, ser preso, ser açoitado, ser escorraçado. Depois, mesmo estando preso, escreve para essa igreja para encorajar. O que move esse homem? Ele fala lá no verso 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é escolher. Ora, se de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário que eu permaneça na carne. Porque eu queria morrer. O que para mim isso é maravilhoso. Mas viver traz fruto para você. Isso é incrível. Isso mostra que ele tem interesse pelo que ele faz, ele está fazendo porque ele não tem outra coisa para fazer. Hoje eu tenho 3 seminaristas na minha tutela. E o que eu mais falo com eles é o seguinte: não sejam pastores porque tudo deu errado na sua vida. A coisa mais triste é quando o cara tenta ser engenheiro, tenta ser médico, tenta ser empresário, tenta ser vendedor, não consegue ser nada e resolve ser pastor. Tem que sofrer muito mesmo, não consigo. Porque não entendeu a vocação, não entendeu o chamado, não entendeu a essência. Interesse é o que move você. Agora, lembra do Mário Jorge? Não é só interesse, é a prática, é o desenvolvimento daquilo que você faz. Uma forma de perseverança é a disciplina diária de tentarmos fazer uma coisa hoje melhor do que fizemos ontem. Depois de encontrar a sua área de interesse, você deve se dedicar à prática concentrada e derrotada que te leva à maestria. É tentar ser melhor, não do que outras pessoas, mas melhor do que você. O que você pode entregar de melhor? O que você pode fazer de melhor? Tem um publicitário chamado Paul Arden. Ele escreve um texto maravilhoso. Ele faz um questionamento da experiência. Ele fala o que é experiência. Ele fala que experiência muitas vezes é coisa de gente encostada. Experiência muitas vezes é coisa de gente encostada. Porque às vezes uma pessoa fala assim: eu tenho 20 anos de experiência. E a pergunta é: você tem 20 anos de experiência ou você tem 1 ano de experiência que se repetiu 20 vezes? Porque fazer a mesma coisa todo dia não é necessariamente ter experiência. E quando você costuma fazer sempre a mesma coisa, quando vier um problema novo, você vai tentar resolver o problema novo com a experiência antiga. Isso vai ser um ajuste, não uma solução. Interessante que quando nós pensamos nos 164 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde que o Simon chegou aqui, se você pensar o processo litúrgico dos Estados Unidos, de onde Simon veio, e todo o processo litúrgico ao chegar no Rio de Janeiro, ao se instalar no Rio de Janeiro, depois quando os outros missionários começam a chegar nos anos seguintes, quando você pensa na liturgia presbiteriana em Nova Friburgo, que é uma coisa fora da rota, a igreja presbiteriana de Friburgo não começa com uma missão presbiteriana, ela começa dentro da igreja luterana. Ela tem que ir se ajustando. Se você vê o que mudou de
1898 para cá. Eu te digo que ainda é muito menos do que a liturgia calvinista mudou da Suíça de 1536 até Sarna. E muitas vezes a gente quer manter uma coisa sem mudar. Nós temos que praticar sem perder a nossa referência. A igreja presbiteriana tem uma coisa chamada princípio litúrgico, que não é modelo litúrgico. É o princípio que te norteia, que te dá liberdade, sem você perder a sua referência. Estou falando de igreja, estou falando de trato com as crianças, estou falando com a nossa adolescência. Uma coisa que os pais erram copiosamente é dizer para o filho como é que era a adolescência dele. Não funciona. Porque a adolescência de um filho nunca vai ser igual a adolescência do pai. Eu me lembro do meu pai falando, mas quando eu era adolescente não era assim. Aí ele contava a história dele, mas eu não vivi na década de 60. Da mesma maneira hoje eu tenho o ímpeto, muitas vezes a falta de sensatez de dizer para os meus filhos, mas quando eu era adolescente, meus filhos estão vivendo na época da internet. É um mundo de possibilidades completamente diferente. Então o Evangelho precisa ajustar. O Evangelho precisa se infiltrar nessa cultura e não ser mudado pela cultura, mas mudar essa cultura. Mudar essa cultura. Isso só vem com a prática. Paulo transforma a sua paixão em prática, em produção. Verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas a toda a guarda pretoriana e a todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais asombro a palavra de Deus. Nem mesmo as cadeias de Paulo o impedem de pôr em prática a paixão que ele tem, o interesse que ele tem, que é exatamente o que rege o coração dele. Sabe por que eu fico impressionado? A gente sempre tem uma desculpa para justificar por que a gente não acontece. Por que a gente não evolui, por que a gente não cresce, por que a gente não frutifica. A gente está mais preocupado em justificar por que a gente não frutifica do que para frutificar. Você imagina Paulo pregando o Evangelho, vendo as pessoas se convertendo. Tudo que esse camarada queria era ter liberdade para quê? Para pregar o Evangelho. Nós precisamos entender que nós servimos. Nós servimos a um Deus que, por sinal, não podemos perder a perspectiva disso. Nos falta uma ousadia. Nos falta muita ousadia. Eu até ia pregar um sermão hoje, estava orando, já deu o que eu ia pregar, mas tem um texto que eu prego sobre a ressurreição de Dorcas. Eu acho esse texto incrível. Me permita fazer uma colocação, fazer um enxerto dele aqui. Quando Paulo chega, quando Pedro chega, na cidade de Listra, se eu não me engano, entre Listra e Icônio, ele chega para ver uma serva que tinha morrido. O nome dela era Dorcas, também chamada de Tabita. É interessante que aquela cidade ainda não tinha recebido a Cristo, ela era crente. E quando ele chega, ele vê um monte de gente chorando. Ele vê um monte de gente chorando. E ela já estava no lugar do cenáculo, que era, na verdade, um velório. Ela já havia sido lavada, já colocaram a roupa nela. Ela já estava no velório, nos momentos finais do sepultamento dele. Pedro entra e ele tem Pedro ele é movido por um interesse, mas ele ainda está desenvolvendo a prática dele. E muitas vezes o que a gente precisa desenvolver na nossa prática é ousadia. E aqui Pedro estabelece uma relação entre prudência e ousadia, que eu acho que nós precisamos aprender muito. Muitas vezes a gente, em primeiro lugar, coloca a prudência, depois a ousadia. Só que muita prudência esteriliza a ousadia. Primeiro você estabelece a ousadia, depois a prudência. Pensa o que você quer fazer. Depois você pensa o que poderia dar errado se não der certo. É simples.
Pedro olha aquilo ali e fala assim: esse povo não conhece o Senhor. Nós ainda estamos em Atos dos Apóstolos, período dos milagres. Pedro fala: eu nunca fiz, mas eu vou tentar. Vamos ressuscitar agora. Se essa mulher ressuscita aqui, é maravilhoso, é extraordinário. Ia ser um baque para a cidade. Agora, isso é como ressuscitar, porque eu já vi Jesus fazendo isso, mas eu nunca vi. Então, Pedro primeiro coloca a ousadia, depois a prudência. Ele entra no cenáculo e fala assim: sai todo mundo. E fecha a porta. Queridos, olha, a Bíblia não diz isso, tá? Isso aqui é uma impressão minha. Vocês estão vendo o The Chosen? The Chosen me ajuda a visualizar algumas coisas. Embora não tenha essa cena no The Chosen, porque The Chosen só é evangélico. Eu acho que Pedro chega ali para Dorcas. Ele fecha os olhos, estende a mão e faz assim: Dorcas, levanta. Entendeu? E ela estava levantada. Agora, isso é ousadia. Cadê a prudência? Sai todo mundo e fecha a porta. E se ela não levanta? Ele sai. Quem que ia esperar que a mulher levantar? Ninguém. Ele estava lá, de boa, pretendendo agradecer Deus pela vida do nosso irmão. Vamos seguir o cortejo. Não é? Mas quando ele abre a porta, ela está do lado dele. Aí, diz o texto que muitas pessoas receberam a Cristo naquela cidade. Não é a ressurreição, é a porta que foi aberta para o Evangelho entrar e entender quem que ressuscitou. Nós precisamos estabelecer essa ousadia, essa relação entre prudência e ousadia na nossa vida. Isso é por prática, isso acontece à medida que você se esforça. Lembra a primeira vez que eu evangelizei uma pessoa? Eu andava com aqueles 4 leis espirituais na minha carteira. Você já viu as 4 leis espirituais? Você não viu? Vai na central buscar um bolo. Eu tenho 3.000 leis espirituais lá que eu comprei. Só 3.000. Eu comprei um pacote. Eu dou para todo mundo que quer aprender a evangelizar. E eu tínhamos marcado um culto de jovens. Nós fomos na Estácio, completamos na Estácio. No dia do culto não foi ninguém no culto da Estácio. Pareceu ninguém. Né? E eu, naquele dia, estava na porta da igreja. Na terça-feira, depois do culto, apareceu um jovem: vai ter culto hoje? Só hoje não. Não, eu recebi um panfletinho lá na Estácio, mas eu sou de Friburgo, não sei o que lá. Aí eu disse: hoje não tem culto não, meu. Então tá. Ele virou assim: você é meu? Ele olha: você ouviu falar das 4 leis espirituais? Esse ano? Posso te falar das 4 leis espirituais? Pode. Aí ele sai todo robótico. Todo robótico. Tirei do bolso e comecei a ler para ele. A primeira lei espiritual é que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A segunda lei é que nós não podemos desfrutar desse plano por causa do pecado. O pecado nos separou de Deus. Eu fui ler para ele, explicando para ele. A terceira lei espiritual é que Deus deu uma solução para esse problema do pecado, que é Cristo Jesus, o Senhor. E a quarta lei espiritual é que para a gente poder receber essa solução de Deus, nós precisamos aceitar Cristo no nosso coração. E aí ele estava me olhando assim: você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ele quer. Sério? Sério, velho? Sério? Então vamos orar. Eu orei por ele. E ele foi numa igreja quinta-feira, né? Assim, aí eu apresentei para todo mundo aqui, o primeiro cara que eu tinha evangelizado, né? Ele nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais apareceu. Passaram uns 3 ou 4 anos, eu já era seminarista já. Eu encontrei com o Jorge Henrique na rua. Ele me disse: Luiz Gustavo, eu
espirituais lembram, assim, cara, você sumiu. Não, eu não sou de Friburgo. Eu estava fazendo faculdade aqui, eu sou de Traiano. E eu parei a faculdade, e não voltei mais para Friburgo. Mas, cara, eu procurei uma igreja presbiteriana, não achei lá, achei uma igreja batista, não certo também. Cara, me converti, fui batizado, sou diácono da igreja hoje. E você que deu evangelizou, você... Sensacional. Dali para frente, a evangelização virou parte da minha vida. Ninguém vai passar pela minha vida sem ouvir o evangelho. É porque eu transformo o interesse em prática. Hoje eu evangelizei nos lugares mais possíveis e impossíveis que você possa imaginar. Paulo estava evangelizando feliz na vida dele. Prenderam ele. O que mata uma pessoa, Paulo tem um traço clássico de hiperatividade. Prende o imperativo, bota o imperativo na cela, ele morre. Mas Deus usa a hiperatividade, só eu não posso pregar, não posso falar para ninguém. Eu preciso fazer alguma coisa, eu vou escrever umas cartinhas. Escrevendo as cartinhas, ele escreve a carta aos Efésios, carta da prisão, carta aos Filipenses, carta da prisão, carta aos Colossenses, carta da prisão, 2 Timóteo, uma das mais extraordinárias cartas que nós temos no Novo Testamento, carta da prisão. Se ele andasse a vida inteira, ele não ia tão longe como as cartas foram. Ele está preso, de repente tem um centurião ali. De repente tem ali do lado dele um guarda pretoriano. Eu não sei se Paulo teve intenção, ninguém precisa, você não precisa ter intenção para tudo, porque Deus tem intenção para tudo. Será que Paulo olhou para o guarda pretoriano? Você sabia que o guarda pretoriano ele é escalado para várias regiões de tempo em tempo, ele não fica em nenhum lugar. Ele sai de uma colônia romana, ele vai para outra, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Se eu evangelizar um camarada desse, ele vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana preso. Que toda semana tinha um guarda novo lá para cuidar dele, evangelizar todo mundo. Sabe isso aí? É quando você transforma o seu interesse em prática. É isso que falta, gente. Precisamos ter mais prática. O evangelho precisa encontrar lugar de interesse em primeiro lugar, depois lugar de prática na nossa vida. Terceiro lugar, o evangelho precisa encontrar lugar de propósito na nossa vida. Ela estava certa quando ela entendeu isso. O que faz a paixão amadurecer é a convicção de que seu trabalho é importante. É imperativo que você veja a sua atividade como algo interessante para você. Eu amo fazer isso. Mas é imperativo, é importantíssimo que ao mesmo tempo aquilo que você faz esteja ligado ao bem-estar do outro. É muito bom quando você faz uma coisa que você ama fazer, mas é muito melhor quando você faz aquilo que você ama fazer, alguém diga assim, pô, isso é legal para mim. Eu amo pregar a palavra de Deus, sou apaixonado por ela. Mas eu preciso dizer que eu amo quando eu prego uma mensagem que alguém vem para mim e ficar assim, fala comigo. Isso é um combustível para eu fazer mais. O pessoal que é do louvor, toca no louvor, você ama tocar, você gosta de tocar. E aí quando você termina de tocar, alguém diz aquela música que você cantou hoje, abençoa a minha vida. Ninguém nunca falou isso. Nunca toquei uma música e alguém falou assim, nossa, você está tão abençoado. Já me disseram, nossa, você tocando, me dá vontade de ouvir pregando. Me doido para chegar à pregação. Paulo fala isso. Paulo tem esse propósito muito bem estabelecido. Verso 15, olha aí. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido de defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, sinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A alegria de Paulo não está porque ele está vivendo, ganhando ou perdendo, mas como Cristo está se tornando público, conhecido e aceito no coração das pessoas.
propósito das igrejas. A gente está fazendo uma série lá na Central, lá toda quinta-feira, sobre escatologia. E o meu desafio é fazer um estudo de escatologia aplicado. O que é uma escatologia aplicada? É pegar o princípio teológico, o princípio bíblico e aplicar na vida prática. Com exemplos práticos do que a gente está vivendo. E a primeira coisa que eu preciso entender é que o Evangelho está entrando num processo de colapso. Isso é bíblico. Nós estamos já avançando no dia final, nos dias finais. Em 2 Tessalonicenses, Paulo fala que o anticristo não se levantará antes que venha a grande apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Isso está patente na ordem da mensagem. Tem até coisa que funciona. Parece que funciona. Por exemplo, semana passada o Cabo da Silva fez uma oração pelo Vasco. E o Vasco ganhou. Mas isso é apostasia. Isso é heresia. O Vasco já sem ganhar o ano inteiro. Ganhou nada. Aí o Cabo da Silva fez uma profética lá em São Cristóvão. E o Vasco ganhou. Vai entender o negócio desse. Isso é apostasia. O pessoal está perdendo a linha com um monte de coisa. Isso é autocolapso. Isso é autodestruição. As pessoas vão começar a não suportar essas igrejas. A Bíblia fala que haverá um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. É o que nós estamos vivendo. Então, escreve uma coisa que eu vou te falar. O remanescente fiel descrito em Apocalipse vai ser um movimento de gueto. E dentre as igrejas mais potentes para serem uma resistência de gueto, a igreja presbiteriana é a mais potente. A igreja presbiteriana é a mais capaz de ser um movimento de gueto. Por quê? Porque nós somos resilientes, nós somos perseverantes. A gente não precisa ter uma multidão de gente para a gente permanecer firme na palavra de Deus. Nós temos que olhar para isso e se ajustar para isso. Começar a perceber que tem muita gente desertando desse exército apóstolo, procurando uma igreja séria para ouvir a pregação do Evangelho. O que nós temos que fazer? Pregar bem a palavra de Deus. Focar na pregação da palavra de Deus. Propósito. Paulo fica feliz em saber que a coisa está funcionando e que ele está sendo alguém que abençoa a igreja. Ele está pregando. A igreja precisa sentir a alegria do batismo, da conversão. Eu comecei a orar um tempo atrás para que houvesse conversões na nossa igreja. Teve um ano que nós recebemos quase 60 membros lá na Central. 2 batismos de profissões. Quando você recebe membros de outras igrejas, inclusive presbiterianas, você está dando crescimento no reino, você está dando remanejamento no reino. Não tem crescimento de aprisco, é remanejamento de aprisco. Isso dá crescimento, a gente trabalha para isso. Eu louvo a Deus porque as pessoas procuram a minha igreja, procuram a sua igreja. Mas nós temos que orar por conversão. A gente criou um curso lá na igreja lá para receber esse monte de gente que vem de outras denominações. A gente criou um curso chamado Grandeza do Calvinismo. Porque são pessoas crentes que vêm de outras igrejas. E chegam na sua igreja, precisa conhecer a sua confessionalidade, a sua doutrina, o seu princípio litúrgico, o seu princípio de fé. Então conhecer isso aí. Então daqui a pouco fica um monte de gente na sua igreja que vem de outras comunidades, estão acostumados com outras práticas religiosas, daqui a pouco sua igreja não é mais presbiteriana. É na cama. E aí eu expliquei para a igreja, convidei quem estivesse frequentando a igreja para vir para o estudo. Chegou um casal. E aí a gente começou a se apresentar e eu falei assim, vocês são de qual igreja? Ah, nós somos da igreja de Santana, lá no Cone. Que igreja? Igreja católica. Gente convertida. Gente convertida. Gente convertida. Está se convertendo.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. E a gente tem que estar preparado. Não deixar as nossas convicções atrapalhar a gente. Tem que estar preparado para servir, para abençoar. Às vezes a gente, como evangélico, a gente tropeça em algumas coisas que a gente não sabe tropeçar. 1º de janeiro de 2023, sábado da vigília da igreja, quase 3 horas da manhã. Crente não precisa beber, não come, que não para de comer e falar. Foi maravilhosa a nossa vigília. Cheguei em casa 8 horas da manhã, meu telefone toca, e eu sabia quem era aquela pessoa, e ela me fez uma chamada pelo Facebook, pelo Messenger. Eu nunca recebi uma mensagem pelo Messenger, porque ela não tinha no telefone, mas ela não tinha no Facebook. Ela me ligou pelo Messenger, eu nem sabia que o Messenger fazia ligação. Eu olhei, meu Deus, você está levando sem querer. E aí ela atendeu o telefone e disse: oi, pastor Gustavo? Pastor, aqui fulano de tal, se fala. Aí ela virou para mim e disse: o senhor encomenda a alma? Eu disse: encomenda. Morreu uma pessoa aqui da família e tal, o senhor encomenda? Pô, encomendo. Eu encomendo o corpo da bênção. As pessoas não sabem o que elas estão falando. Mas vou pedir uma presença do pastor. E eu fui lá. Né? Orei pela vida. Pior que você não sabe. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o cara era membro da minha igreja. E ela disse que era membro da minha igreja. Sou Daniel Dali. Gente, ele morreu, ele membro da minha igreja. Ninguém falou nada. Fui lá encomendar um pouco. A capacidade de servir. Não, eu não encomendo o corpo porque eu sou evangélico, eu só faço oração. A central que eu sou da igreja, você vê quando passa uma pessoa lá e fala assim: pastor, o senhor reza por mim? Rezo. Eu tenho gente que fala para tomar uma bênção. O senhor pode me dar uma bênção? Posso. No processo de servir, você ajuda. Você ganha. Você transforma. Quando você tem intencionalidade, quando você tem propósito. E por fim, queridos, encerrando minha mensagem. O quarto elemento que essa mulher viu na formação de alguém extraordinário é a esperança. A esperança é uma espécie de perseverança que enfrenta a adversidade. Embora ela esteja no último lugar da nossa exposição, ela não é um estágio final da determinação. Ela está em todos os estágios, lembra? Ela está no interesse, ela está na prática, ela está no propósito, ela permeia tudo, a esperança. Ela está em todos os estágios, em vários momentos, de forma drástica ou suave, nós fracassamos. E quando a gente fracassa, se a gente se prostra, a nossa garra perde. Mas se nós nos erguemos, a garra triunfa. Paulo tem uma esperança que traz sentido para toda a compensação da vida dele. E para as suas tribulações, verso 19 termina dizendo assim: porque eu estou certo de que nisto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele tem uma esperança que impulsiona ele tem uma esperança que leva ele tem uma esperança que conduz ele para a vida. Quando a gente desanima, a gente para a caminhada, que não tem outra justificativa senão falta de esperança. Ou falhou no interesse, ou falhou na prática, ou falhou no propósito, mas certamente falhou na esperança. Paulo fala em Romanos que essa esperança nos confunde. Nós precisamos alimentar a esperança de Cristo na minha vida. Paulo, quando ele fala de libertação, ele não está falando de ser livre da cadeia, ele está falando de ser livre das dores desse mundo. Nós precisamos, irmãos, caminhar para a honra e glória do Senhor. Precisamos fazer diferença para a honra e glória do Senhor. A minha oração nessa noite é para que Cristo levante da igreja e o presbiteriano fracassou.
pessoas que têm andado interessadas pela palavra. Praticantes da palavra, como o Tiago fala, não sejais realmente ouvintes, mas praticantes da palavra. Que vocês tenham em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Propósito. Estabelece um propósito. Não anda como quem só o vento. Tem um propósito na sua vida. E em todo tempo, esperança. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Não sei como é que está a sua esperança hoje, mas eu quero orar para você. Para que Deus te dê